Olá a todos, espero que estejam bem. Aqui estou eu mais uma vez para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Souza e hoje, neste espaço, quando os livros sussurram, vou partilhar convosco um texto de um grande mestre da escrita que, infelizmente, nos deixou na passada semana, deixando-nos certamente mais pobres. Falo do grandioso António Lobo Antunes e da sua crónica, Juro que Nunca Vou Esquecer, que integra o seu quarto livro de crónicas. Antes de começar, já sabem, não posso deixar de vos pedir, para caso ainda não tenham feito, subscreverem o canal e de partilharem os nossos sussurros para que estes cheguem a mais pessoas. Juro que nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer o olhar da rapariga que espera o tratamento de radioterapia. Sentada numa das cadeiras de plástico, o homem que a acompanha, o pai, coloca-lhe uma almofada na nuca para ela encostar a cabeça à parede. E assim fica, magra, imóvel, calada, com os olhos a gritarem o que ninguém ouve. O homem tira o lenço do bolso, passa-lhe devagarinho na cara e os seus olhos gritam também. Na sala onde tanta gente aguarda, só os olhos gritam. Ambulâncias lá fora, algumas vindas de longe, de terras do Alentejo, quase na fronteira, desembarcam pessoas de maca. Um senhor idoso de fato completo, botão de colorinho abotoado, sem gravata, sempre a mesma nódoa na manga. A nódoa grita, caminhando devagarinho para o balcão numa dignidade de príncipe. É pobre. Vê-se que é pobre. Não existe um único osso que não lhe fure a pele. Entende-se o sofrimento nos traços impassíveis e não grita com os olhos, porque não tem olhos já. Tem no lugar deles a mesma pele esverdeada que os ossos furam. A mão esquelética consegue puxar da algibeira o cartãozinho onde lhe marcam as sessões. Mulheres com lenços a cobrirem a ausência de cabelo, outras de perucas patéticas que não ligam com as feições nem aderem ao crânio, desflutuam em torno. E a imensa solidão de todos eles. À entrada do corredor, no espaço entre duas portas, uma africana de óculos chora sem ruído, metendo os polegares por debaixo das lentes a secar as pálpebras. Chora sem ruído e sem um músculo que estremeça sequer, apagando-se a si mesma com o verniz estalado das unhas. Um sujeito de pé com um saco de plástico, um outro a arrastar uma das pernas. Este texto que hoje vos trago é tão forte e tão cru, tão poderoso, que se torna difícil falar acerca dele. No entanto, vou procurar fazê-lo. Como vos referi inicialmente, trata-se de uma crónica, ou seja, é um texto jornalístico ou literário que parte de fatos ou de acontecimentos reais do dia-a-dia. Este foi inicialmente publicado na revista Visão e posteriormente veio integrar o quarto livro de crónicas do autor. Este tipo de texto tem um caráter subjetivo, por apresentar reflexões e, inevitavelmente, algumas opiniões ou sentimentos despertados acerca das temáticas tratadas. Este texto começa com a expressão "nunca vou esquecer", revelando-nos desde o início que a temática abordada é significativa, daí que não seja possível esquecer, e à medida que o texto se compõe, percebemos porquê. Aliás, esta é a expressão que dá nome à crónica e que reforça exatamente esta ideia. Eis, logo no início, o uso da primeira pessoa, "ve", e também o comprovar de que o texto é subjetivo, pois revela-nos os sentimentos do seu autor perante o que viu. E a primeira das muitas frases nas quais desfilam acontecimentos, imagens e sentimentos difíceis de esquecer, fala-nos de uma rapariga específica, mais concretamente do seu olhar. Nunca vou esquecer o olhar da rapariga que espera o tratamento da radioterapia. Esta rapariga está acompanhada por um homem, que o escritor presume ser o pai, e que lhe coloca uma almofada na nuca, procurando dar-lhe o conforto possível, para que esta possa encostar a cabeça à parede num dos muitos momentos difíceis da sua vida. Este momento doloroso é-nos transmitido da forma mais rigorosa e marcante, através da tripla adjetivação que nos revela como a rapariga fica: magra, imóvel, calada. Mas mais do que isso, nos mostra as consequências do momento difícil pelo qual ela passa, da doença, dando-nos a conhecer um ser que desfalece aos poucos. No entanto, os seus olhos gritam o que ninguém ouve. De notar aqui não só a importância dada aos olhos,
normalmente vistos como o espelho da alma e reveladores daquilo que ela realmente sente, associados à forma verbal escolhida a dedo, gritar, para nos mostrar como nesta rapariga tudo parece estar a perder a vida e apenas os olhos são ainda capazes de transmitir em grito. Tal é a intensidade daquilo por que ela passa. E note-se, os olhos gritam o que ninguém ouve. Gritam sofrimento, dor, desânimo. Mas ninguém ouve, pois ela nada diz e limita-se a tentar sobreviver. Também os olhos do pai gritam pelo sofrimento da filha e pelo seu. Aliás, naquela sala onde tanta gente aguarda, sem saber o quê, sem saber o que será o futuro, se este existirá, é-nos dito que só os olhos gritam. Nesta sinédoque, recurso que consiste na substituição do todo pela parte, pretende-se mostrar como o sofrimento que estas pessoas vivem e sentem em todo o seu corpo é transmitido, é visível, é gritado apenas pelos olhos, os únicos que ainda transmitem algum sentido, porque nada mais resta fazer senão esperar que tudo melhore. De seguida, a descrição de outra pessoa, o senhor idoso de fato completo, que chega sempre da mesma forma, vem de fato, bem vestido, porque a isso foi acostumado, mesmo que este fato já seja velho, como nos é dito depois, e que traga sempre a mesma nódoa na manga. Aqui é a nódoa que grita, por ser símbolo da pobreza e de sofrimento pelo qual este homem passa. Mas ainda assim, ele caminha com uma dignidade de príncipe, dando-nos uma lição de vida e revelando que, apesar de tudo o que ele já sofreu com a sua vida, a sua dignidade se mantém, já que esta depende da pessoa e não de classes, dinheiros ou acontecimentos. Depois, diz-nos que não existe um único osso que não lhe fira a pele. Frase dura, utilizada para desenhar a sua magreza. Com esta frase, somos confrontados com uma magreza extrema, de tal forma que os ossos se veem tanto que parecem furar a pele, mas também com uma metáfora do sofrimento e de toda a dor pela qual ele passa, que é retratada por todo o seu corpo. Esta ideia é acentuada com o fato de dizer que este não grita com os olhos, porque tem, no lugar deles, a mesma pele esverdeada, o tom de pele causado pela doença, que se propagou aos seus olhos de tal forma que já nem estes podem gritar. A enumeração de pessoas continua, e de histórias de vida e sofrimentos também. Quando ele fala das mulheres cujos lenços tapam a ausência de cabelo, ou daquelas que usam perucas para disfarçar algo que não se pode disfarçar, pois vive em todo o corpo da pessoa. Nesta enumeração de diferentes pessoas, diferentes histórias de vida, de uma doença que as afeta a todas com diversificadas consequências, há algo que une todas por lhes ser comum: a solidão. A utilização deste nome, já por si bastante significativo pelo que encerra e provoca nas pessoas, torna-se ainda mais intensa, mais grave, quando é associada ao adjetivo imensa. Assim, numa sala cheia de tanta gente que tem em comum esta doença, todos estão acompanhados, mas na verdade estão sós, imensamente sós. E é esta constatação que torna toda esta descrição, toda esta realidade ainda mais cruel, mais dolorosa. Como se isso não bastasse, o autor acrescenta a presença de uma africana de óculos, que chora sem ruído, metendo os polegares por baixo das lentes a secar as pálpebras. Diz ele que ela chora sem ruído e sem um músculo que estremeça sequer, apagando-se a si mesma com o verniz estalado das unhas. Mais uma pessoa cuja voz se perdeu, cuja dor procura não fazer ruído, chorando em silêncio. Aliás, ela chora sem que o músculo lhe estremeça, e é como se tudo devesse ser feito em silêncio, tudo devesse ser sentido em silêncio. A metáfora, apagando-se em si mesma com o verniz estalado das unhas, é também uma metáfora da vida, do sofrimento, conseguida pela forma verbal, mais uma vez meticulosamente escolhida, apagar, associada ao verniz estalado das unhas, que nos mostra como a vida passa, como esta estala com a nossa pintura e como as pessoas se vão apagando, desaparecendo, deixando de ser quem são, sem ruído. Mostra-nos a crueldade desta doença que apaga vidas e destrói pinturas. E esta africana que aqui surge também nos traz outra lição de vida. A de que a dor não tem raça, nem cor, idade ou sexo, e que toca todos, porque todos sentimos, todos sofremos. De notar como em todo o texto podemos observar a subjetividade do seu autor, que nos descreve o que vê nessa sala, o que sente perante isto, o que acontece, sempre seguindo o seu olhar.
A chuva é incessante, contra janelas enormes. Plantas em vasos. Revistas que as pessoas não leem. E eu, cheio de vergonha de ser eu, a pensar, faltam 2 sessões, eles morrem e eu fico vivo. Graças a Deus sofri de uma coisa sem importância. Estou aqui para um tratamento preventivo. Dizem que me curei. Fico vivo. Daqui a pouco tudo isto não passou de um pesadelo, uma realidade. Fico vivo. Dentro de mim, estas pessoas adoeram-me tanto. Fico vivo como? A rapariga de cabeça encostada à parede não vê ninguém. Os outros, nós, somos transparentes para ela. Toda no interior do seu tormento. O homem pôs-lhe os dedos e ela não sente os dedos. Fico vivo de que maneira? Como? Mudei tanto nesses últimos meses. Os meus companheiros dão-me vontade de ajoelhar. Não os mereço. Da mesma forma que eles não merecem isso. Que estupidez perguntar. Porquê? Que estupidez indignar-me. Zango-me com Deus, comigo, com a vida que tive. Como pude ser tão desatento, tão arrogante, tão parvo? Como pude queixar-me? Isto que escrevo sai de mim como um vômito. Tão depressa que a esferográfica não acompanha. Perco imensas palavras, frases inteiras, emoções que me fogem. Isso que escrevo não chega aos calcanhares do senhor idoso de fato completo. Me observa por instantes. Diga, António. Senhor, por favor, diga. António. Chamo-me António. Não tem importância nenhuma, mas chamo-me António. E não posso fazer nada por si. Não posso fazer nada por ninguém. Chamo-me António e não lhe chega aos calcanhares. Sou mais pobre que você. Falta-me a sua força e coragem. Pegue-me antes você ao colo e garanta-me que não morre. Não pode morrer. No caso de você morrer, eu... No caso de você e da rapariga da almofada morrerem, vou ter vergonha de estar vivo. Mais um pedaço de texto arrancado de dentro, escrito de dentro. Neste, o seu autor deixou de descrever as pessoas para começar a falar da sala, as pessoas e o espaço que desportaram este escrito e depois se centrar em si, mas sempre tendo aquelas pessoas como pano de fundo. Aqui ainda se acentua mais o uso da primeira pessoa, seja em pronomes, seja em formas verbais. Eu, falta-me, fico, sofri, estou-me, curei, fico vivo, entre tantos outros exemplos. Seja também na subjetividade presente, revelando os seus pensamentos e sentimentos fortes. Nesta parte, dá-nos a conhecer a sua situação, a de que já se encontra apenas a fazer um tratamento preventivo e que vai sobreviver em contraste com todas as pessoas que estão à sua volta e que não sabem qual será o seu desfecho. Aliás, na frase "dentro de mim essas pessoas adoeram-me tanto", revela-nos uma dor e um sentimento agonizante perante esta situação. Ele deveria estar feliz por saber que vai ficar bem. Mas como pode, se todas aquelas pessoas estão a sofrer tanto? E então pergunta-se, fico vivo como, se a rapariga, a tal que referiu inicialmente, não vê ninguém? Tal como ele diz, somos transparentes para ela, toda no interior do seu tormento, mostrando-nos como aquela dor e a doença a consomem, de tal forma que ela não consegue ver mais nada. O autor confessa ainda que mudou tanto nos últimos meses, uma referência à passagem do tempo é ao que a doença também provocou nele, questionando-se mais uma vez como fica vivo com tudo isso. Diz ainda que sente vontade de se ajoelhar perante os companheiros, de notar aqui novamente a escolha deste nome, companheiros, reveladora da cumplicidade do que vivem e sofrem. Diz não os merecer, como se ele, por sobreviver, tivesse alguma culpa do que lhes pode acontecer, ou de eles não estarem na mesma situação que ele, tal como eles não merecem o que lhes está a acontecer. Fala-nos da estúpida pergunta porquê, que todos colocamos quando algo de mal nos acontece e que tantas vezes, sobretudo em situações de doença como estas, não tem resposta alguma, ou não tem resposta que nos segue. Refere que é estúpido indignar-se quando ele vai sobreviver, que se zanga com Deus, outra coisa comum, com ele mesmo e com a vida que teve, questionando-se de como pôde ser tão arrogante, tão parvo, como se pôde queixar, enumeração que nos revela a sua postura anterior e que agora, depois de passar por tudo aquilo e de ver como os companheiros sofrem daquela forma, não faz sentido nenhum e da qual se arrepende. Há aqui, através da análise da sua situação, da sua postura e dos seus sentimentos, a sensação de que ele, afinal, deixa de ser o eu para se fundir com aquelas pessoas, pelo que são, pelo que vivem e sofrem. Depois, diz-nos que isto que escrevo sai de mim como um vômito,
Tão depressa que a esferográfica não acompanha, perco imensas palavras, frases inteiras e emoções que me fogem. A comparação utilizada, sai de mim como um vómito, revela-nos a sensação de que há algo que tem que sair obrigatoriamente, mas também a de que tudo isso o revolve por dentro. E por isso é como um vómito que tem de sair. Depois acrescenta que a esferográfica não consegue acompanhar o sentir, que perde as palavras, as frases e emoções, tal é a intensidade de tudo o que vê e sente. E de fato, nem precisava de nos confessar isso, pois esta ideia de que a escrita está a surgir com sofreguidão é perfeitamente transmitida naquilo que ele diz e na forma como o diz e escreve. Acrescenta que nada do que possa dizer poderá chegar aos calcanhares do senhor idoso, o tal que já não tem olhos que gritam, e que ele diz que observa por um instante. Nesta altura, o autor pede que pronuncie o seu nome, António, como se isso fosse servir de alguma coisa, como se isso fosse prova de que ele ainda vê e sente, como se isso o pudesse ajudar. Para depois concluir que não pode fazer nada por ele, nem por ninguém, que não chega aos calcanhares daquele senhor que sofre tanto, por não ter a sua força e a sua coragem. E por isso pede que seja o idoso a pegar nele ao colo, o que comprovaria não só que este estaria melhor, mas também nos revela a fragilidade do escritor naquele momento, que por constatar tudo o que se passa ali, sente precisar de colo. Por fim, pede algo ao idoso: garanta-me que não morre. E termina o texto com uma frase que é uma constatação imensa da fragilidade humana, mas também da injustiça da vida. Não pode morrer. No caso de você morrer, eu no caso de você e da rapariga da almofada morrerem, vou ter vergonha de estar vivo. Poderosa frase, muito forte, que nos transmite também uma sensação de culpa, como se ele se culpasse de viver e de os outros, que sofrem tanto, não terem a mesma sorte, assim como da impotência sentida por nada se poder fazer. Havia ainda tanto mais a explorar e a dizer acerca deste texto, mas creio não ser necessário e que já me adiantei no tempo de que disponho. Acrescento apenas que este escrito, para além de uma evolução de sentir, uma exposição da humanidade, é também um cântico acerca da vida. Vida esta que surge associada à doença, ao sentimento de culpa e à morte, temáticas recorrentes neste autor. Falemos um pouco de António Lobo Antunes. Nascido em Lisboa em 1942, formou-se em medicina e especializou-se em psiquiatria. Cumpriu o serviço militar em Angola entre 1971 e 1973, acontecimento que marca a sua vida e que constitui matéria literária recorrente, reveladora do seu olhar sobre a vida e também sobre o país. Estreia-se literalmente em 1979 com Memória de Elefante e, ao longo de mais de 4 décadas, publicou dezenas de romances e centenas de crónicas, sendo detentor de um estilo narrativo singular no panorama europeu. A sua visão crítica e atenta da sociedade, o seu olhar desencantado da política e das instituições são fios presentes na sua obra, assim como a procura da compreensão da memória coletiva, presente nos seus romances, reveladores de tensões sociais do país. Recebeu diversas distinções nacionais e internacionais, como o Prémio União Latina, o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores e o Prémio Camões, considerado o mais importante galardão literário da língua portuguesa. Deixou-nos esta quinta-feira, 5 de março, aos 83 anos, mas a sua obra fica connosco enquanto testemunho da humanidade. Deixo-vos com uma frase marcante de António Lobo Antunes: temos a mania de que a inteligência é a maior virtude, mas a bondade é maior. Espero que tenham gostado mais este momento. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscreverem o canal e partilharem esses sussurros. Despeço, marcando encontro convosco para daqui a 2 semanas, quarta-feira, para mais um momento de partilha. Até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.